Esse vídeo foi feito em conjunto com o Meu DNA, uma empresa de tecnologia que tem como missão dar às pessoas o acesso às suas informações genéticas. Eles prepararam algumas promoções especiais de Black Friday durante todo o mês de novembro, então fique até o final do vídeo para mais informações. O ano é 2020 e, mais uma vez na história, o mundo está sendo manipulado por algo incrivelmente pequeno, com um poder incrivelmente gigante. Um vírus, um só, das centenas de milhares possivelmente existentes, foi capaz de provocar um movimento global de preocupação e cuidado com as vidas humanas que já existem e vivem aqui entre nós. Seria a solução para os nossos problemas a extinção completa de qualquer vírus, de qualquer traço de vírus, por menor que seja no planeta? Nós já conhecemos a resposta, e ela é não. Nós não existiríamos sem a presença dos vírus. Para você ter uma ideia, existem mais vírus aqui no planeta Terra do que estrelas em todo o universo. A estimativa é de que 10 nonilhões de vírus individuais, sim, 10 elevado à 31ª potência, estejam aqui entre nós. Eles estão em todos os lugares imagináveis, se reproduzindo aos milhões, se aproveitando de todo o metabolismo de uma célula, seja a célula simples como a de uma bactéria, seja a célula complexa como a nossa. Se eles já não estão dentro das células, eles estão fora delas, esperando a primeira oportunidade para invadir. Só que quando pensamos em vírus, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é de alguém doente, sofrendo sintomas causados por alguma contaminação viral. O que pouca gente sabe é que eles também vivem dentro de nós, de forma pacífica e potencialmente benéfica. Mas existe uma pergunta ainda em aberto: de onde que os vírus vieram? Nós não temos fósseis de vírus porque eles são absurdamente frágeis para ficarem eternizados em rochas, como os fósseis de tantos outros animais que nós conhecemos. Como é que nós podemos estudar a evolução e possivelmente o surgimento de algo que não fica marcado em rochas? A resposta, curiosamente, está em nós mesmos. O DNA das nossas células é formado por milhares de fragmentos. Para vários deles, nós damos o nome de gene. Só que muito do nosso DNA parece estar inativo. Essa parte não parece ter uma função específica, ela parece estar apenas ali ocupando espaço. Nós temos muitas razões para crer que essa parcela do nosso código genético vem sendo carregada passivamente ao longo da nossa história evolutiva. Mas de onde uma parte aparentemente inutilizada do nosso DNA vem? De vírus. Nós podemos estimar que 8% do nosso DNA é um resquício do contato próximo que os nossos antepassados tiveram com os vírus. Em outras palavras, 8% do DNA humano é vírus. Quando um vírus invade o nosso corpo, uma das maneiras que ele age é invadindo a célula, se dirigindo ao núcleo e subvertendo o mecanismo celular. Isso faz com que a célula permita que o material genético do vírus seja introduzido no seu próprio DNA com a finalidade de fabricar cópias desse mesmo vírus invasor. É como se os vírus conseguissem craquear o nosso DNA para fazer ele rodar sem uma licença, tipo o nosso sistema operacional. Eu adoro analogia com computadores. E mesmo depois de o corpo lidar com essa infecção, esse material pode continuar presente no nosso DNA. Isso porque quando essa invasão viral ocorre nos nossos gametas, que são as nossas células reprodutivas, aqueles fragmentos de vírus que sobraram no nosso DNA são transmitidos para novos seres humanos e vão permanecer nesses humanos que vão transmitir o mesmo código genético para os filhos deles. O que nós já sabemos é que esses fragmentos de vírus que nós carregamos não são prejudiciais. O que estamos estudando é o potencial deles serem benéficos, deles estarem ajudando a espécie humana a progredir e se expandir pelo planeta. Essa ideia é altamente controversa. Ainda assim, é algo que, se bem estudado e claramente explicado, pode nos oferecer um completo novo universo de entendimento sobre a nossa relação com os vírus. Um dos símbolos dos mamíferos, incluindo dos seres humanos, é a placenta. A placenta é o órgão responsável por interligar a mãe e o filho, permitindo que ocorram trocas entre eles. Isso permite que o filhote possa se desenvolver bem e esteja protegido dentro do corpo da mãe. Já existem estudos mostrando a possibilidade de que fragmentos virais presentes no nosso DNA estejam diretamente relacionados ao bom funcionamento da placenta. Só que muitos outros estudos ainda precisam ser feitos para bater o martelo em tamanho achado. Mas já imaginou se descobrimos que um órgão essencial para o desenvolvimento da vida humana só funciona tão bem por causa dos vírus? Isso seria mesmo uma revolução. Outro estudo mostra que uma mesma sequência genética responsável pela comunicação de neurônios em camundongos também é encontrada em alguns tipos de vírus, o que alimenta a suposição de que essa sequência seja uma das várias provenientes dos encontros com vírus no passado. Em outras palavras, a comunicação no cérebro também pode estar vinculada com a presença dos vírus no planeta. Estudar o impacto dos vírus nos seres humanos ainda é complicado. Mas como somos geneticamente muito parecidos com os nossos parentes mamíferos, nós podemos pensar em extrapolar os achados em camundongos, por exemplo, e tentar encontrar paralelos com a espécie humana.
Nós já sabemos que a introdução de vírus em camundongos livres de germes faz com que a absorção de nutrientes deles melhore, melhorando a saúde como um todo. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo dentro de nós. Não dentro das nossas células, mas dentro de nós. Existe, vivendo nos nossos intestinos, a microbiota. Uma série de seres microscópicos que mantém a nossa absorção de nutrientes em um nível saudável. As bactérias são as mais famosas, mas os vírus batem o número delas em 10 para cada uma. Existem 10 vírus para cada bactéria nos nossos intestinos. Esses vírus podem estar ajudando a controlar o número de bactérias presentes nos nossos intestinos. E isso pode estar permitindo que os nossos intestinos funcionem de forma compatível com a vida que levamos. E como se não bastasse, os vírus ainda são os seres mais numerosos nos oceanos. Alguns tipos de vírus contaminam as bactérias responsáveis pela fotossíntese mais eficiente do nosso planeta. E isso é extremamente importante porque a maior parte do oxigênio que nós respiramos vem dos oceanos. E isso também afeta a retenção do carbono no planeta, o que tem impactos globais no clima. Nós ainda não sabemos ao certo de onde os vírus vieram e como eles apareceram aqui no planeta. Não sabemos se eles surgiram antes das células e depois se tornaram dependentes, ou se surgiram depois como consequência da instabilidade das primeiras células. Nós ainda não conseguimos nem chegar a uma conclusão de se os vírus podem ser considerados seres vivos ou não. O que nós já sabemos é que os vírus são uma estrutura sem metabolismo, o que significa que as reações químicas não acontecem no seu interior. A única maneira de ativar um vírus seria colocando ele no ambiente ideal, que é dentro de uma célula. O que significa que, enquanto existirem células, existirão vírus. Vírus são tão simples que nós podemos escrever as sequências virais e mantê-las em um arquivo no computador. E, surpreendentemente, esse arquivo não é muito diferente de um vírus quando esse vírus está fora de uma célula. O arquivo com as informações do vírus tem tanto metabolismo quanto um vírus na vida real. Ou seja, nenhum. Ainda assim, nós temos muito que aprender sobre os vírus. Aprender como eles parecem controlar populações, como eles atuam na evolução dos indivíduos, aprender como eles parecem interferir em todos os climas da Terra. Atualmente conhecemos mais de 200 tipos de vírus que interferem na nossa saúde, que podem nos levar à morte. E entendendo como os vírus funcionam, estudando eles a fundo de forma sistemática e paciente, que nós poderemos viver melhor no futuro. Até lá, lave as mãos, use máscara, não se aglomere, principalmente em ambientes fechados. Impedir que um vírus perigoso se espalhe pelo ar entre as pessoas é um dos atos mais cordiais e fraternos que nós podemos ter. Nós podemos não conseguir nos livrar dos vírus para sempre, mas podemos aprender a viver de forma mais solidária entre humanos. Para sempre. Muito obrigado e... eu tenho um negócio muito legal para compartilhar com vocês antes. Se vocês quiserem se aventurar mais no mundo do DNA e genômica, o Meu DNA está com uma promoção de Black Friday para os kits do Meu DNA Premium, que está com o valor mais baixo do ano. Incluso no Meu DNA Premium estão 2 kits, o Meu DNA Saúde e o Meu DNA Origens. O Meu DNA Saúde é o teste genético mais avançado do Brasil para identificação de risco de doenças e cânceres hereditários, como câncer de mama, ovário, próstata, alto nível de colesterol e doença de Wilson. Já o Meu DNA Origens é melhor para quem quiser conhecer melhor a si mesmo e a história que pode ser contada a partir da análise dos genes que fazem parte do nosso DNA. O teste consegue observar a sua ancestralidade de 5 até 8 gerações atrás, o que corresponde aos seus tataravós dos seus bisavós. Uma pergunta que você pode estar se fazendo é: por que uma pessoa deveria fazer um teste genético como o Meu DNA Saúde? A resposta é autoconhecimento. Ele é poderoso porque ter esse tipo de informação nos dá a possibilidade de cuidar da nossa própria saúde de um jeito único. Se vocês viram meu vídeo sobre medicina personalizada, vocês sabem quantas doenças podem ser evitadas apenas com a manutenção e cuidado nos estilos de vida. Vamos supor que o teste diga que você tem maior chance de desenvolver algum câncer hereditário. Você agora sabe disso e pode agir em torno disso. É a possibilidade de fazer estratégias como exames regulares para garantir a sua saúde no longo prazo, que agora está disponível em um teste acessível para o público final. E o Meu DNA Saúde é o único do país que utiliza a tecnologia Exoma. Isso é importante porque as análises de DNA feitas pelo Meu DNA estão em constante evolução, fazendo com que as pessoas invistam apenas uma vez e tenham resultados cada vez mais completos. O Meu DNA Saúde é o único focado para o público brasileiro. Para conseguir esses kits, é só acessar o link que está na descrição do vídeo e esperar para realizar a coleta na sua casa. Ela é bem fácil e rápida, você só usa um cotonete especial. Aí depois você envia a amostra de volta para o laboratório sem pagar nada extra por isso e os resultados ficam disponíveis no site. Ou seja, são 2 testes extremamente avançados e tecnológicos disponíveis para todos nós. Vejo vocês no próximo vídeo.